Olá, seja bem-vindo à Imobilidade Urbana de São José. O correto seria falar mobilidade urbana, mas todos nós sabemos que o município está engessado no seu trânsito. Hoje nós vamos falar sobre esta questão e também sobre as obras estruturantes viárias que o município precisa para ontem. Muda São José. Meu nome é Rogério Schneider. Para que tenhamos uma visão em perspectiva, é importante que tenhamos uma noção das obras estruturantes viárias que foram feitas no município nos últimos 20 anos. Na gestão do ex-prefeito Dário Berger, que teve um mandato de 8 anos, foi construída a Avenida das Torres, aterro e construção da Avenida Beira-Mar e pavimentação de grande número de ruas em São José. Na gestão do ex-prefeito Fernando Elias, que teve um mandato de 4 anos, a principal obra foi a continuidade da Avenida das Torres. Na gestão do ex-prefeito Djalma Berger, que teve um mandato de 4 anos, a principal obra foi o remodelamento da Avenida Presidente Kennedy e reconstrução da ponte do Rio Araújo. No atual mandato da prefeita Adeliana Dal Ponte, que irá completar 8 anos, não houve qualquer obra estruturante viária. Isso mesmo que você ouviu. Ao final de 2020, completa-se um período de 8 anos em que nenhuma obra estruturante viária terá sido feita em São José. Eu me refiro que não foi construído nenhum viaduto, não foi feito nenhuma melhoria nos túneis que atravessam a BR-101, nenhum alargamento de rua, nenhuma revitalização de avenida. Sabemos que construir praças é importante para a melhoria da qualidade de vida da população nos bairros e principalmente para que os jovens tenham algum local para entretenimento. Mas um prefeito não pode se tornar conhecido como prefeito das pracinhas. Construir postos de saúde também é importante, mas a cidade possui várias necessidades, de modo que um prefeito deve agir com ações em diversas áreas, ao invés de se concentrar em algumas poucas. Prezados amigos, eu gostaria agora de rapidamente falar como que a omissão da representação política afeta o trânsito. Eu quero exemplificar com um fato ocorrido poucos anos atrás, quando a Polícia Rodoviária Federal colocou muretas no local onde a via expressa desemboca na BR-101 em direção a Palhoça. Quem passa por ali percebe que a Polícia Rodoviária Federal colocou dezenas de metros de mureta. Isso faz com que todos os veículos que passem pela via expressa em direção à Palhoça sejam obrigados a passarem em fila indiana. Quem observa a via expressa no final da tarde percebe que há um congestionamento que se estende da BR-101, muitas vezes, até próximo do Angelone de Capoeiras. Bem, o que acontece aí? Antes da instalação da mureta, os carros, quando chegavam à BR-101, eles já saíam para outras pistas. Isso aumentava a fluidez do trânsito. Com a instalação da mureta, foi visível o congestionamento da via expressa. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a via expressa ela passa dentro de São José, afeta a vida de josefense. Então se esperava que o poder público, eu me refiro à Prefeitura de São José e à Câmara de Vereadores, que eles tivessem feito alguma coisa pela população. Na verdade, não se viu qualquer ação por parte do poder público, uma omissão total, absoluta, nulidade, não se vê qualquer ação por parte
da Câmara de Vereadores. As pessoas dizem que a Câmara não serve para absolutamente nada em São José. Eu sei que os políticos vão dizer assim, não, é prerrogativa da Polícia Rodoviária Federal a assuntos que dizem respeito às rodovias federais. Pessoal, vamos acordar. Não é porque existe uma prerrogativa constitucional que não vai se questionar quando um órgão público, como a Polícia Rodoviária Federal, faz uma patuscada dessa. Uma grande tolice que só prejudicou o trânsito da Grande Florianópolis. Então, a lei, se supõe que a lei seja justa e que ela sirva à sociedade. Quando um órgão público faz algo errado, ele deve ser questionado. E neste sentido, seja a administração da prefeita Adeliana Dal Ponte, porque esse fato das muretas aconteceu na administração dela, seja a Câmara de Vereadores, não tiveram qualquer ação em prol do município de São José. É lamentável, mas é a pura verdade. No site do Detran de Santa Catarina estão disponíveis os números de veículos registrados por município. O gráfico mostra que no ano de 2006, São José tinha registrado 78.361 veículos. Em 2018, esse número saltou para 166.051. Considerando que São José encontra-se numa área ligada a outros 3 municípios, nesse caso Florianópolis, Palhoça e Biguaçu, nós analisamos também os números para esses municípios. É possível ver que o número de veículos registrados nos 4 municípios da Grande Florianópolis pulou de 334.162 no ano de 2006 para 683.577 no ano de 2018. Conclui-se, portanto, que nos últimos 12 anos, a frota de veículos da Grande Florianópolis mais do que duplicou. Os números que nós acabamos de ver só confirmam a realidade que nós vivemos diariamente no trânsito, que é um trânsito parado, um trânsito engessado, uma dificuldade terrível de ir e vir. Pior do que está é o quanto poderá ficar. Uma das ações mais criticadas da Prefeitura de São José na questão de trânsito nos últimos tempos foi a instalação de ciclofaixas no Cobrasol. Eu acredito que a proposta partiu de algum técnico bem intencionado. O fato é que não ficou bom. A quase totalidade das pessoas que se manifestam a respeito criticam a medida. São José tem necessidade de, no mínimo, de 5 obras viárias estruturantes. Uma delas é a revitalização e alargamento da rua Antônio Jovita Duarte, que se estende do Bistec, antigo Toca-Bola, até Alto Forquilhas. Vamos esperar que a administração tome essa iniciativa antes que as margens da rodovia estejam completamente tomadas por construções. Outra obra importante que tem sido comentada, mas que nunca saiu do papel, é a beira-rio do Rio Forquilhas, que deverá ligar a rua Antônio Jovita Duarte à SC 281. A continuidade da Avenida das Torres, ligando esta avenida à Forquilinha, é uma importante obra. O trajeto mostrado no gráfico é apenas ilustrativo, porque o mesmo não está ainda definido. A ligação da Avenida das Torres com a Via Expressa dará fluidez ao trânsito. É uma obra de pequena extensão e que passa pela desapropriação de um terreno. A Rua João José Martins é também conhecida como Estrada Geral de Hipotecas. Ela precisa ser alargada e revitalizada antes que suas margens sejam ocupadas. Hoje, ninguém consegue conceber mais São José sem a Avenida Beira-Mar. A obra trouxe um impacto positivo muito grande para o município. A mesma coisa acontecerá quando for construída a Beira-Mar de Barreiros.
primeiro passo que nós precisamos dar, caro munícipe, é que a Prefeitura elabore projetos estruturantes viários e envie para Brasília. São José precisa também de planejamento urbano e de obras estruturantes, cujo período de construção possa ultrapassar 4 anos, que geralmente é o período em que um prefeito faz uma obra, inaugura e passa a dizer que é sua. São José precisa de mandatários comprometidos com mobilidade urbana e com obras estruturantes. Cidadão, cidadã, morador, moradora de São José, a tua participação é muito importante. Abaixo desse vídeo há um link para a assinatura da Agenda Mínima, que é um conjunto de propostas, entre as quais está obras estruturantes viárias. A Agenda Mínima é um conjunto de propostas essenciais e urgentes para São José. As propostas da Agenda Mínima devem ser postas em prática por ser imprescindíveis para o bem-estar da população, para o desenvolvimento do município e moralidade pública, não importando quem exerça a administração política de São José. Peço também que você compartilhe esse vídeo com os teus familiares e com amigos. A tua participação é muito importante. Muda São José!